Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Quero te dizer algo, Deus continua sendo bom e Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu queria fazer esse vídeo atendendo ao pedido de uma irmã, a Janice Vasquez Ramírez, que perguntou sobre como lidar com as adversidades. Então segue vendo esse vídeo que depois da vinheta tem uma palavra de Deus nesse sentido para abençoar a sua vida. Amém. Nada melhor do que aprender com o próprio Jesus. Quando Jesus estava discipulando aqueles que estavam próximos dele, ele falou sobre as adversidades, ele disse, a primeira coisa que ele fez foi tratar com o ânimo deles, com a atitude deles, porque sempre que nós estamos lidando com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de adversidade, nós ficamos focados numa possível resposta que venha de fora, algo que se manifeste fora e que venha responder à nossa necessidade. E Jesus, sábio como era e como era, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele falou sobre uma atitude interior que cada um de nós devemos ter. Noutra ocasião, salvo engano, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus fala sobre que do nosso interior fluirão rios de água vivas. Então, volto a dizer, muitas vezes nós estamos focados em algo, esperando uma manifestação fora, quando aquilo que nós precisamos, na verdade, está dentro de nós. Parte inicialmente de uma boa atitude, de um bom ânimo, e ligando esse texto onde Jesus disse, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, com o que o apóstolo João falou na sua carta por inspiração, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nós entendemos porque Jesus disse para eles terem bom ânimo, que o bom ânimo é uma atitude de fé, é um posicionamento de fé. E quando Jesus disse, do vosso interior fluirão rios de água vivas, ele estava dizendo, diante de qualquer tipo de adversidade, você já tem em si mesmo o ponto de partida, o ponto inicial para lidar com aquilo. Então a forma como nós lidamos com as adversidades não é focado naquilo que nós temos na nossa conta, não é focado numa figura humana que possivelmente pudesse nos dar uma resposta. Nós temos Deus como sendo o nosso foco, Ele como sendo o nosso porto seguro, e Ele provisionou para nós tudo aquilo que nós carecemos, tudo aquilo que nós necessitamos. Quando Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ele estava dizendo, é por meio da vossa fé que vocês vão vencer as adversidades que se levantam contra vocês. Jesus foi muito honesto, ele não negou que haveriam adversidades e também nos preparou para elas, dizendo que de antemão que nós teríamos vitória através de um posicionamento de fé que ele chamou de bom ânimo. Esse ânimo não é baseado em qualquer coisa ou em nada, é na fé, a vitória que vence o mundo. Quando Paulo, mais na frente, instrui a igreja acerca da batalha da fé, ele diz que as armas com as quais lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, mais uma vez, respaldando esse princípio de que não é baseado em coisas que nós vamos combater o bom combate da fé. Deus vai provisionar, sim, respostas naturais, mas o que vai acionar isso é um posicionamento de fé, é uma posição com as armas que Deus disponibiliza, é um posicionamento de ânimo naquilo que a palavra de Deus diz. Numa certa ocasião onde Jesus estava no barco com seus discípulos, com mais pelo menos 12 homens, como era de costume, ele cansou, Jesus deitou para dormir porque estava cansado. Alguém pode querer espiritualizar isso aqui e dizer, não, aquilo era um sono espiritual, aquilo era um sono de cansaço. Jesus estava cansado e decidiu dormir e se levantou uma tempestade. E os discípulos ficaram apavorados com aquela tempestade e acordaram Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, quando viu aquilo, levantou, como você deve conhecer o texto, ele falou com a tempestade, ele acalmou a tempestade, mas o espanto de Jesus não tinha a ver com as ondas, não tinha a ver com o perigo que aquela tempestade podia representar para eles. O espanto de Jesus era a falta de atitude daquelas pessoas. E aí foi quando ele disse, homens, por que são tão tímidos? Onde está a vossa fé? Em outras palavras, ou parafraseando Jesus, é como se ele dissesse, eu esperei de vocês uma atitude, eu esperava de vocês um posicionamento naquilo que vocês já têm aprendido, naquilo que vocês têm aprendido, não só daquilo que eu falo, mas daquilo que vocês me veem fazer. Então, de forma muito simples, a batalha da fé se inicia com o posicionamento de uma boa atitude, de uma atitude de quem crê, de quem confia, e a fonte que vai gerenciar os resultados, ela está dentro de nós. Jesus disse no Evangelho de João que do nosso interior fluirá um rio de água viva,
E depois, na sequência do texto, diz, falava ele isso, dizendo sobre o Espírito Santo que habitaria dentro de cada um deles, e ele já habita. Esse Espírito já veio, já habita dentro de cada um de nós. Reforçando, Paulo diz que as armas da nossa milícia são espirituais. E Jesus fechou isso dizendo, vocês precisam ter atitude. O problema não é a circunstância, é como nós reagimos a ela. Comece hoje, se posicione, mantenha uma boa atitude, uma atitude de vencedor. E não deixe para depois. Quem crê fala, quem crê age como quem crê. E quem crê obtém os resultados que só a fé, que é a vitória que vence o mundo, pode provisionar. Simples assim. Comece hoje, essa é a resposta para a sua pergunta. Não fique escravo das circunstâncias, se levante contra elas. E quando nós tomamos posição, nós vamos ouvir da parte de Deus o que Josafá ouviu. Desça, porque essa batalha não é vossa, essa batalha pertence ao Senhor. Seja abençoado praticando essas simples verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.